Olá, estamos aqui novamente, o segundo filme do nosso ciclo, o segundo vídeo, perdão, do nosso ciclo sobre cinema nacional. Você me pergunta, mas Diogo, uma redação sobre cinema nacional? Não foi o tema do Enem do ano passado? Não foi tema já do extinto vestibular da UFRJ? Sim, mas vale muito a pena. Muitos dos filmes que a gente vai citar, muitos dos filmes que a gente vai discutir, podem te servir para serem analisados, para serem citados em outras redações, certo? Tem muitos filmes um tanto quanto valorosos e um tanto quanto ricos nessa cinematografia nacional. A gente vai fazer uma análise breve, falando de década por década, desde o iniciozinho do século XX até a década atual, mas o tempo inteiro fazendo algumas digressões, fazendo algumas comparações com o momento presente. A gente vê lá em 1910 as primeiras produções do cinema brasileiro, algumas filmagens pela Baía de Guanabara, por cineastas estrangeiros, de forma muito experimental. Logo depois, uma primeira produção de ficção chamada Os Estranguladores. Olha só isso. Vale até pesquisar, saber sobre o que era, será que ainda há registros? Muito provavelmente não. Muitos filmes da Carmen Miranda, por exemplo, se perderam e seriam grandes documentos, né? Documentos históricos praticamente. E o primeiro longa-metragem brasileiro, O Crime dos Banhados. Olha só isso. Havia uma predileção por retratarem crimes, alguns filmes documentais também, algo que a gente vê nos dias de hoje. Estrearia mais ou menos em abril deste ano um filme chamado A Menina que Matou os Pais ou O Menino que Matou Meus Pais, uma espécie de reconstituição, primeiramente a versão da Suzanne von Richthofen sobre o crime que matou os pais dela e logo depois a versão do ex-namorado dela. Dois filmes em apenas um, certo? Continuando, ainda em 1910 até meados, até um pouquinho depois, houve uma grande chegada de filmes norte-americanos muito por causa da Primeira Guerra. Fazer cinema no Brasil se tornou caro, equipamentos caros, e muitos filmes chegando aqui acabaram abalando a indústria nacional. A gente vai ver que essa chegada de filmes norte-americanos é uma tocante, é uma constante aqui no cinema brasileiro. Essa concorrência muitas vezes até mesmo desleal. Em 1930, 1940, a gente vê o quê? Um domínio norte-americano com muitas produções brasileiras imitando as produções norte-americanas. Talvez a gente possa observar isso em certas comédias brasileiras bastante popular, que, lógico, tem a sua raiz nos programas humorísticos brasileiros, programas humorísticos brasileiros que têm toda uma história, que são muito populares, que tem uma grande audiência, mas a estética de alguns filmes não deixa de copiar essa estética estadunidense, essa estética norte-americana. O próprio Até que a Sorte Nos Separe já teve uma de suas edições filmada nos Estados Unidos, em Las Vegas, inclusive com participação de atores norte-americanos. Depois, em 1940, a gente vê as chanchadas. O que eram as chanchadas? Eram filmes brasileiros, mas com bastante apelação, com piadas de cunho sexual, de cunho erótico. A massa conseguiu abraçar de uma forma gigantesca esse tipo de filme, mas a crítica não gostou muito, a crítica se tornou muito distante. A gente observa isso a todo momento. Muitas vezes é comum um filme que a crítica goste, mas que a massa, os setores mais populares, nem ouviram falar. É muito comum esse afastamento daqueles que fazem cinema, daqueles que criticam o cinema, da massa, das camadas mais populares, dos setores mais populares. Fazer cinema, criticar cinema, ainda é algo muito elitista no Brasil. Talvez por isso certas características dos subúrbios do Rio de Janeiro, por exemplo, das camadas mais populares, das camadas mais pobres, não sejam fielmente retratadas nas telas, certo? Chanchada, curiosamente, seria uma espécie de equivalente para safadeza em português, só para a gente ter noção. A gente nota, muitos programas humorísticos nos dias de hoje têm essa grande apelação para a questão sexual. O próprio Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador da Praça é Nossa, já falou que no programa dele o humor se faz praticamente da cintura para baixo, certo? O Zorra Total já foi muito assim, mas mudou radicalmente nos últimos anos. Continuando, 1950 a 1960, a gente tem lá a emergência do cinema novo, muitas produções com cunho social, político, era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, certo? Por que uma câmera na mão, uma ideia na cabeça? Era, na verdade, uma ausência de recursos que se tornou estética.
Eu, por exemplo, eu não sei editar. O vídeo parece que fica uma porcaria, mas eu uso como desculpa que é o meu estilo, uma aula mais raiz, eu falando, eu com meu caderninho aqui, incentivando que você também tenha o seu caderno, mas são práticas muito positivas, espontâneas, que dão certo numa aula, dão certo no cinema, dão certo na televisão também. Veio daí a chamada estética do lixo, eram filmes muito simples, certo? Muitas vezes aquela questão de retratar tudo em primeira pessoa, sem maiores cortes, com atores amadores, diretores amadores, roteiro igualmente. Tinha o chamado Udgrude. O que era o Udgrude? Uma forma de tentar aportuguesar o underground, né? Aquela questão da contracultura norte-americana. Nesse período vieram filmes como Bandido da Luz Vermelha, tá vendo? Mais uma vez a retratação de um crime no cinema. E Matou a Família e foi ao cinema. Pesquisem esse filme aí, vale bastante a pena pesquisar esse filme, pesquisar esse período. É desse período também a adaptação de Vidas Secas para o cinema. Vidas Secas, para quem não sabe, um romance de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, um grande escritor do modernismo brasileiro. Avançando aqui, finalzinho dos anos 60, que a gente tem a Embrafilme. O que a Embrafilme fazia? Ela conseguiu estruturar uma indústria cinematográfica nacional, mas a gente tem que lembrar que a gente estava na época do governo militar. Então, o filme, para conseguir esse financiamento, para conseguir essa verba, tinha que passar pelo crivo da censura. Vem daí alguns filmes muito populares, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, curiosamente com muitos atores da Globo, como Zé Vilker, Sônia Braga. A gente viu isso naquele outro vídeo sobre as maiores bilheterias do cinema nacional, certo? Nessa época, mais ou menos também, tinha um movimento um tanto quanto marginal, um movimento que não necessariamente recebia dinheiro da Embrafilme, era um movimento lá da Boca do Lixo, de São Paulo. Eram filmes chamados pornô chanchada. Tinha chanchada, aquele humor bastante apelativo, com piadas bastante eróticas, bastante superficiais, digamos assim, se é que a gente pode chamar uma piada de superficial. Caíram bastante no gosto popular, aliando erotismo, pornografia com piada. São filmes que você, de vez em quando, acaba esbarrando com eles no Canal Brasil ou em outras plataformas, mas que tiveram, entre aspas, um prazo de validade. No final dos anos 80, com a indústria pornô, principalmente norte-americana, se fortalecendo e se expandindo para o restante do mundo, essa pornô chanchada perdeu muito da sua força, certo? Outro filme, retornando essa questão da Embrafilme, de patrocinar filmes brasileiros, filmes que passavam pela censura, eram filmes dos Trapalhões. Trapalhões que tinham uma popularidade gigantesca nessa época. Assista um dia aos Trapalhões na Serra Pelada. Serra Pelada, que foi um garimpo gigantesco lá no norte do Brasil. Tem um filme dos Trapalhões que se passa por lá. Num determinado momento do filme, tem um estrangeiro que vai tentar roubar terras para fazer um minério ali. Os Trapalhões conseguem ser os heróis da história e tem nesse momento imagens de exercícios da Força Aérea Brasileira, de carros militares brasileiros. Aparece até nos créditos um agradecimento à Força Aérea Brasileira, aos militares brasileiros por aquelas imagens e por aquele apoio. Olha só isso, uma verdadeira propaganda das Forças Armadas Brasileiras num filme dos Trapalhões, certo? Não deixa de ser um documento histórico importante também isso daí. Aí o que a gente observa? Esses anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, foram muito produtivos para o cinema brasileiro. Aí vieram os anos 80, a década de 80 conhecida como a década perdida, crise econômica, política, social, a produção cinematográfica baixou bastante. É curioso, né? O brasileiro gosta muito do audiovisual, o brasileiro é fã de novela, é fã de programa humorístico, gosta muito de séries também, mas muitas vezes para fazer um filme se torna muito caro, depende muito da bilheteria. É uma dinâmica um tanto quanto embrincada, uma dinâmica muito complicada mesmo isso. E o que acontece? Além da crise econômica e social, veio a popularização do videocassete, principalmente nas classes mais altas, já veio a pirataria, ou seja, o cinema brasileiro sofreu alguns golpes. Muitos filmes, com isso, acabaram ficando restritos, infelizmente, aos festivais, com uma camada bem pequena, da sociedade os assistindo. No início dos anos 90, quem assume a presidência? Fernando Collor de Mello. Collor
extinguiu vários e vários órgãos de fomento ao cinema nacional, dentre eles o Ministério da Cultura foi uma última punhalada, digamos assim, para o cinema nacional. O cinema nacional nessa época acabava só sobrevivendo graças a quem? Graças a filme dos Trapalhões, graças a filmes da Xuxa. Aí o que a gente nota? Os anos 90 quase sem nenhum filme nacional, tirando Xuxa ou Trapalhões. Aí, mais ou menos na metade dos anos 90, a gente começa a ver algumas iniciativas que já chegam com uma força danada. A gente pode citar 3 delas: O Quatrilho, Que Isso, Companheiro, e Central do Brasil. Os 3, cada um em um ano diferente, concorreram ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Nenhum deles ganhou, mas não deixaram de dar essa força ao cinema brasileiro. Vários deles com atores da Globo também. Patrícia Pilar, Pedro Cardoso, Fernanda Montenegro. Em Central do Brasil, Fernanda Montenegro chegou a concorrer ao Oscar de melhor atriz. Acabou perdendo para Gwyneth Paltrow. Não sei se a pronúncia está certa, né? Meu inglês tem sérias restrições, mas foi um momento muito importante para o Brasil essa retomada. Vários outros filmes estão aí presentes, como Orfeu e vários outros que agora me fogem, a gente pode citar, a gente pode pesquisar aí também. Chegou-se nessa época a falar que o cinema brasileiro tinha a questão da cosmética da fome. Como assim? Uma espécie de estetização da miséria nos cinemas. A gente vê isso em Central do Brasil, a gente vê isso em Orfeu. Daí muita gente começar a falar: cinema brasileiro é só seca no Nordeste, é favela ou ditadura. Pessoas essas que não têm um maior estudo ou uma maior frequência de assistir a filmes brasileiros e acabam analisando tudo de um modo muito superficial. Assim como, hoje em dia, há espectadores que só assistem a comédias, os filmes que são os blockbusters, que não costumam pesquisar na internet. Infelizmente, a gente não tem locadora hoje, locadoras hoje para alugar filmes brasileiros, por exemplo, não assistem Canal Brasil na TV a cabo e não conhecem outros filmes brasileiros e fazem essa análise superficial, acabando por restringir o cinema brasileiro até a filmes como Até que a Sorte Nos Separe, Minha Mãe é uma Peça, entre outros, mas a gente tem iniciativas muito válidas. Que Horas Ela Volta, recentemente, tem um filme chamado De Passagem, lá de São Paulo, certo? Entre muitos outros que a gente poderia citar aqui, vários e vários deles, só não vou fazer isso para não gastar muito tempo. 12 minutos já, daqui a pouco eu vou ficar 3 horas para botar isso no YouTube. Continuando aqui, e mais uma vez, como a gente já comentou, a luta contra distribuidores estrangeiros. Você pega Star Wars, estreia um filme da saga, pega 5 salas de um complexo cinematográfico. Como é que um filme brasileiro vai competir com isso? A mesma questão que a gente já falou quanto a Vingadores no ano passado. E a Globo Filmes surgiu nesse contexto no final dos anos 90, início dos anos 2000, com muita força, muitas comédias, colocando seus atores bastante populares para fazer esses filmes, atraindo muitos patrocinadores. Só em 2003, olha só isso, a Globo Filmes ficou com mais de 90% da receita dos cinemas dos filmes brasileiros no Brasil. Aí, qual foi o fim da retomada? Fim da retomada e o início de uma nova era para o cinema brasileiro. Cidade de Deus, lá em meados de 2002. Filme que concorreu ao Oscar em várias categorias. Muita gente assistiu Cidade de Deus, ficou meio que anestesiado, desnorteado com o filme. Filme esse que gerou uma série derivada, Cidade dos Homens, que passava na Globo, que você já deve ter assistido. Cidade dos Homens virou depois filme também, entre várias outras. Cidade de Deus abriu as portas dos cinemas brasileiros para nossa própria produção. Mesmo havendo, mais uma vez, aí essa exaltação da violência, essa estética da pobreza também, que a gente vê em Cidade de Deus, que a gente vê em Carandiru, que a gente vê em Tropa de Elite, mas são a nossa realidade. Talvez se nós morássemos em Estocolmo, em Helsinki, em Copenhague, a gente não teria um Cidade de Deus, não teria um filme como esse. Mas são filmes que são retratos, que são documentos históricos do nosso país que você tem que assistir. Central do Brasil, Cidade de Deus, Que Isso, Companheiro, entre outros, que acabam te levando a muitos e muitos outros filmes, séries, programas e por aí vai, certo? Vamos lá, olha só isso, nossa explanação termina por aqui no vídeo, mas você sabe, você pode ir até o meu Instagram, Professor Diogo Comba, para buscar maiores informações sobre esse tema. Você pode assistir a outros vídeos aqui do meu canal falando sobre esse tema. E você pode pesquisar
por conta própria na internet, trocando uma ideia comigo aí nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal Professor Diogo Comba, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus colegas, seus amigos, seus familiares, me siga lá no Instagram. Acho que são esses os 5 passos para a gente continuar postando esses vídeos e auxiliando nos seus estudos. Lembrando, sou o Diogão da redação, mas de português e de literatura também. Professor Diogo Comba. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, siga o nosso mantra. Em breve teremos mais vídeos. Ou não. Tchau, tchau e continuando sempre.